Vamos lá, os ideais liberais. Os ideais liberais, eles também, tal qual a gente vê essa tendência de uma divisão das ideias, a gente vai ver a mesma coisa nos ideais liberais do século XX. Se ao mesmo tempo eu tenho a ideia amplamente difundida da questão do não intervencionismo, o capital deve ser livre para trabalhar, para liberar, porque isso vai gerar o desenvolvimento, isso era uma crença muito forte no início do século XX. Ao mesmo tempo, eu tenho governos atuando em prol desse capital de maneira direta ou indireta, quando eu vou pensar em toda a estrutura que vai me levar, por exemplo, à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Isso é uma tensão. Talvez o espaço mais notório sobre o desenvolvimento dessas tendências, a gente pode estar observando que ela tem várias linhas, tá? A gente tem desde os malthusianos, que vão estar defendendo de uma entrada, de uma ação não social no sentido protetivo, mas sim social no sentido restritivo. De um outro lado, eu passo a ter um modelo de buscar um comportamento, um ideal de um conservadorismo muito vinculado a essa lógica do bem-estar, da manutenção do status quo e do não rompimento do status quo, e eu tenho a figura do liberalismo econômico, muito presente, que é essa não intervenção, é a ideia de que o mercado age, o mercado transforma, o mercado é a base. Isso fica muito notório com o final da Primeira Guerra Mundial e a ascensão e o poderio que os Estados Unidos acabam obtendo. E a ideia de que os Estados Unidos seria o ícone máximo dessa liberdade, dessas possibilidades do que o capital poderia alçar, do que o capital poderia obter. No entanto, os Estados Unidos vão entrar. Na verdade, a crise 29 ela é fruto de uma série de processos. A gente vai ter uma série de tendências, lutas, perspectivas ali que não são simples, mas que vão estar demonstrando que o capital ele tem outras formas que não é só uma mão invisível pela oferta, procura, demanda dinâmica, mas você tem o truste, você tem a formação dos monopólios, você tem. E aí vai entrar. Mas como é que a gente faz? O governo deixa isso é a livre concorrência, o livre cambismo, ou precisa de alguma ação? O governo ele pode ser garantidor do funcionamento dessas estruturas? Essa tensão ela vai existir, como eu disse, ela na Europa ela era muito clara, os governos agiam em prol das suas estruturas de capital, nos Estados Unidos havia uma defesa que isso não ocorresse, no entanto a gente passa a perceber que a crise de 29, o emblema da crise de 29, ela vai justamente gerar um debate muito grande sobre isso. Vão aparecer outras formas de liberalismo, a ideia que justamente, por exemplo, como a do Keynes, que vai estar colocando a necessidade de que sim, o governo deve intervir, ainda que como um garantidor, não como um mantenedor do comércio, não como um mantenedor na estrutura, mas o governo ele precisa intervir, o governo ele precisa garantir o funcionamento do capital, o governo precisa evitar distorções, então as questões que entram no bem-estar social, muito mais europeu, vão passar a se manifestar nos Estados Unidos, vão passar a se manifestar na América Latina, figuras do estado de bem-estar social passam a ser entendidos como a possível estrutura para o capital, a estrutura do livre comércio, do livre cambismo passa a ser também como uma possibilidade de investimento governamental para que isso possa ser desenvolvido e isso possa ser tocado. Esse modelo ele vai ter muita notoriedade, em especial no auge ali daquelas discussões da Guerra Fria, mas ele vai entrar em forte reflexão, em forte crítica quando a gente chega nos anos de 1960 e 1970. E aí nomes absolutamente importantes, inteligentíssimos e com ideias que têm todo sentido, independente da gente gostar dessas ideias ou não, mas elas têm todos os sentidos que são propostas como a realizada pelo Mises, a proposta como a realizada pelo Friedman, que vai ficar notório com a ideia do neoliberalismo, mas que são importantes para que a gente conheça. A ideia era, todas essas ações ditas corretivas, todas essas ações protetivas tornadas pelo Estado, na verdade tornam o Estado patriarcal, tornam o Estado aquele que oprime, aquele que fragiliza, não aquele que fortalece a própria estrutura. Tem se alguém quiser conhecer um pouco mais do Mises, ele tem uma série de vídeos no YouTube que são muito legais, de entrevistas tal, que ele dá.
Ele diz, olha só, desculpa, mas eu não sou conservador. Conservador é quem quer conservar. Essa estrutura que eu estou vendo aí, eu acho ela extremamente frágil, eu acho ela extremamente problemática. Pelo contrário, eu estou propondo uma ruptura dessa estrutura. Vamos apresentar um novo modelo de política, onde a principal base dessa política é a economia não deve ser controlada. Os governos, quando comandam e quando entram na economia, só entram na economia para desvirtuar os seus princípios e gerar necessariamente as crises mais graves relacionadas à economia. Vamos continuar falando no vídeo seguinte sobre essa questão do neoliberalismo, que ela é importante.